Muito bem. Há 2 anos, eu fiz um vídeo sobre Mean Girls, no qual eu falava sobre como ele representava os grupos sociais do ensino médio e sobre como isso afetava e afeta a vida de muitos adolescentes e pré-adolescentes, principalmente as meninas que, por muitas vezes, não entendendo exatamente do que a história se trata, decidem tentar imitar o modo de agir daquela que é colocada como a vilã do filme, a abelha rainha Regina George. Mas eu admito que talvez eu tenha sido um pouco dura com ela na minha análise. Eu ainda acredito na leitura que eu fiz, mas acho que existem algumas nuances que a gente precisa levar em conta. Antes de falar sobre isso, porém, eu acho que nós precisamos colocar a perspectiva de outra pessoa em xeque. Aquela que, já no início do filme, apresenta tanto para nós quanto para Cade a estrutura social do colégio North Shore. Janice Zia. A primeira coisa a se notar sobre a Janice é que, no filme, além de ser uma das primeiras pessoas a falar com a Cade, ela é colocada quase como que um contraponto à figura de abelha rainha da Regina George. Regina tem o cabelo loiro, a Janice tem o cabelo preto. Regina usa roupas leves, de cores claras. A Janice usa roupas escuras e pesadas. A maquiagem nos olhos de Regina é mais suave, enquanto Janice usa bastante lápis e sombras escuras para destacá-los. E claro, considerando a forma como esse filme funciona, se elas são o contrário em aparência, também são em personalidade. Mas eu falarei disso um pouco mais pra frente. Quando somos apresentados a Janice pela primeira vez, ela até parece amigável, mas de um jeito meio estranho. Logo de cara, ela tenta dar umas dicas pra Cade sobre aonde ela pode ou não pode se sentar, o que a coloca automaticamente no papel de guia. Mas, ao mesmo tempo, é como se ela não se importasse realmente em ajudar a nova colega, já que ela poderia muito bem simplesmente ter apontado uma mesa livre, ao invés de ficar arrumando empecilhos para que a Cade não se sentasse aqui ou ali. É como se ela estivesse se divertindo com o fato de a aluna nova estar confusa e não saber exatamente o que fazer ou como se comportar. E isso me parece um tanto quanto familiar. Eu sou nova aqui, acabei de chegar da África. Como? Eu era educada em casa. Peraí, como é que é? Minha mãe me ensinava em casa. Não, eu entendi que você foi educada em casa, eu não sou uma retardada. Quer dizer que nunca esteve numa escola antes? Não acredito. Eu não acredito. Cade, você pelo menos sabe quem canta isso? Ah, as Spice Girls? Adoro ela. Até parece uma marciana. Ai, meu... Bom, de qualquer forma, papo vem, papo vai, e ela, o Damien e a Cade vão parar no gramado do pátio da escola. E é aí que acontece a clássica cena da abelha rainha. Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras 2 são zangões dela. Agora, vocês repararam no que acabou de rolar aqui? Nessa cena, a Janice e o Damien apresentam pra Cade 3 das garotas mais populares de todo o colégio. Mas a forma como a Janice descreve a Regina é absurda. She's the queen of beasts. She can smell your fear in this biosphere. She's the apex predator, like a lioness, only with less fur. Do not mess with her. She's the apex predator. Ela coloca nesse patamar de mega estrela destruidora e arrasadora de tudo por onde passa, quando na verdade não. A Regina George realmente não passa de uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada. Então, por que pra Janice ela é muito mais do que isso? Um pouco mais pra frente no filme, rola uma cena em que a Cade pergunta pra Janice o motivo dela odiar tanto assim a Regina. Pergunta da qual ela se esquiva, e mais de uma vez. E além disso, quando Damien tenta dar a resposta verdadeira, ela imediatamente o interrompe, parecendo muito, muito mesmo, angustiada, apesar de suas palavras dizerem o contrário. E isso acontece de novo na noite de Halloween, quando a Cade aparece na casa da Janice, magoada pelo que aconteceu com Aaron na festa. Por que ela fez isso? Porque ela adora estragar vidas. Ela estraga a vida de todo mundo. Quando a gente tinha 13 anos, ela obrigou a assinar uma petição dizendo que a Janice era... Não, para! Olha, ela não vai se safar dessa. Nós vamos reagir. E é a partir desse momento que a Janice vê a oportunidade perfeita para armar um ataque organizado contra a Regina.
E não somente porque ela tem um grande coração a ponto de tomar as dores da Cady, mas porque ela mesma foi ferida pela monstruosa abelha rainha antes e nunca conseguiu fazer nada a respeito. Mas o que aconteceu na verdade? O que foi que a Regina fez para atingir tanto assim a Janice, a ponto de ela até dizer que teve a sua vida destruída? Bom, no filme nós temos pouca informação sobre. Unindo a legenda que foi escrita sobre a Janice no livro do Arraso com as poucas palavras do Damien em cada uma das cenas em que isso é mencionado, mais a versão da própria Regina sobre o ocorrido, nós sabemos que ela espalhou o boato de que a Janice era lésbica. O que, a princípio, parece algo muito comum. Algo que, levando em consideração o fato de que os tais grupos sociais do Colégio North Shore são muito diversos e que não há nenhum momento em que o Damien sofra homofobia por parte de outros alunos, parece simples demais. Porém, o musical nos dá mais detalhes sobre a situação. Não foi um simples boato. Não foi algo que ficou pra dentro dos corredores de North Shore. Não. No musical, a Regina George, de fato, fez algo que afetou a vida da Janice Ian. So what happened was Regina came up to Janice before school where no adults could see her and was like, Janice, I can't invite you to my pool party because I think you're a lesbian. And I can't have a lesbian at my party because there are going to be girls there in their bathing suits. She just kept asking her. I mean, are you a lesbian? What are you? What did Janice say? What could she say? It wasn't a real question. It was just like an attempt to snatch her dignity. And she didn't know why her friend was doing this to her, so she just yelled. I am a space alien and I have 4 butts! It was a bad choice. But she was 12, and by lunch someone had Sharpied Space Dyke on her locker. After that, no one would talk to her, and it got really bad, and her parents pulled her out of school for the rest of the year. Isso é pesado. É bem pesado. Mas ainda assim, aconteceu quando as duas tinham 12 e 13 anos. Ou seja, considerando que durante o período do filme e da peça, elas têm 16, se passaram 4 anos desde o ocorrido e, tanto em uma história quanto na outra, ninguém mais na escola parece se importar com o tal boato. E não me levem a mal, eu super entendo a Janice. Uma vez na escola, mais ou menos nessa mesma época, entre 12 e 13 anos, aconteceu algo parecido comigo. Claro, não teve tanto impacto em mim quanto teve na Janice, mas ainda assim, ver as pessoas rindo enquanto escrevem e dizem mentiras sobre você bem na sua frente machuca e abre feridas. A questão aqui é que as feridas cicatrizam e se curam em algum momento. O problema é quando isso demora demais para acontecer, a ponto de algo, um simples momento ruim, acabar afetando a vida inteira de uma pessoa. Exatamente o que aconteceu com a Janice, que finge não se importar, mas que sente a ferida arder a qualquer menção que seja daquilo que aconteceu. Bom, acho que agora é um bom momento para nós mudarmos as atenções das mágoas da Janice Ian para aquela que foi a responsável por uma parte significativa delas. Afinal, é quase impossível falar de Mean Girls sem falar, pelo menos um pouquinho, sobre Regina George. No outro vídeo que eu fiz sobre Meninas Malvadas, eu disse que a Regina George não passava de uma garota mimada, controladora, manipuladora e falsa. E de fato, ela é. Mas tem outra coisa que a Regina George também é: extremamente confiante. Durante a maior parte do filme, ela fala, age e se veste com confiança. Nossa, sua casa é demais. Eu sei, tá? Ela não se preocupa com o que os outros vão pensar e é justamente por isso que a maior parte das pessoas de North Shore a admira, mesmo com raiva de todas as coisas ruins que ela faz. O maior exemplo disso tá na cena em que a Janice tenta sabotá-la, cortando a sua camiseta, esperando que isso afetasse o seu estilo de alguma forma. Mas, infelizmente, acaba tendo o efeito contrário. E no dia seguinte, todas as meninas da escola fazem exatamente o mesmo que ela. Isso porque a Regina não depende de roupa nenhuma pra ser quem ela é. Ela não coloca a sua personalidade no que usa, no que come ou no que faz. Ela age do jeito que acha que deveria agir, simplesmente porque sim e pronto. Tanto até que quem apresenta as tais regras das poderosas pra Cady é, na verdade, a Gretchen, que, diferente da Regina, não sustenta suas próprias opiniões e vontades e, portanto, pensa que os outros deveriam fazer o mesmo pra serem tão legais quanto a sua abelha rainha.
Tem até uma cena em especial que eu acho que ilustra muito bem o problema de autoestima da Gretchen, que é quando ela tá fazendo o seu desabafo pra Cade, dizendo que... Ela não me deixa usar brincos de argola. Há 2 anos ela me disse que brincos de argola era o lance dela e que eu não podia mais usar. E aí no Hanukkah meus pais me compraram umas argolas caríssimas de ouro branco e eu tive que fingir que eu não gostei delas. Isso foi tão triste. E por que caralhos você parou de usar? Vocês entendem o que eu tô dizendo aqui? Agora, vocês se lembram que no início do vídeo eu disse que, durante a história do filme, a Janice é colocada como um contraponto à Regina? Eu falei sobre a aparência, mas elas também são contrário em personalidade. Enquanto a Regina parece delicada e amigável de início e aos poucos vai se revelando cruel e manipuladora, a Janice é grosseira logo de cara e, conforme vai conhecendo as pessoas, mostra o seu lado amigável. E as duas, na verdade, não são tão legais quanto parece, já que tanto uma quanto a outra manipulam a Cade até que ela faça o que elas querem. Inclusive, as duas têm a mesma ideia sobre espalhar as páginas do livro do arraso. Não mesmo? Isso a gente pode publicar e todo mundo ia ver que ela não é o que parece ser. A diferença entre Regina e Janice é que a Regina não se importa com o que dizem ou o que deixam de dizer sobre ela, enquanto a Janice ainda se importa. E muito. É o livro do arraso, onde escrevem coisas ruins sobre as meninas do nosso ano. E o que diz sobre mim? Não está nele. Miseráveis. Se pararmos para prestar bem atenção na relação entre Janice e as outras pessoas do colégio, não é possível notar alguém mais que dê importância ao tal boato sobre ela ser lésbica em momento algum do filme, nem mesmo nas entrelinhas. Ela diz que a Regina destruiu a vida dela, mas, ainda assim, ela continua vivendo normalmente. Ou seja, isso não é verdade. Fora que todo o plano de sabotagem arquitetado por ela serve como uma vingança pelo que a Regina fez quando as duas ainda eram crianças. Mesmo com o passar do tempo, a Janice continuou presa àquele momento, se preocupando demais com o que os outros pensariam sobre ela. Afinal, se os boatos eram mentira, então por que se preocupar com eles? E além disso, se ela fosse mesmo lésbica, que diferença isso faria na vida de todos os outros? Claro, considerando que quase não se nota homofobia em North Shore no contexto da história. Todo o tempo que ela perde tentando estragar a vida da abelha rainha seria muito melhor utilizado se ela focasse em expressar suas frustrações em arte. Afinal, ela é uma ótima desenhista e pintora. Poderia ter feito os desenhos, colagens, ter colocado tudo de ruim que ela sentia nisso, assim como ela apresentou a sua amizade com a Cade e o Damien. E eu digo por experiência própria que criar qualquer tipo de arte é uma ótima forma de terapia. Sempre que eu sinto alguma coisa muito forte, seja ela boa ou ruim, eu acabo criando algo novo. É um jeito que eu encontrei de colocar a raiva pra fora sem precisar atacar ninguém. E agora, nós chegamos no momento mais importante da Janice. A cena do pedido de desculpas coletivo. E dessa vez eu vou usar o musical como referência por 2 razões. A primeira é que eu gosto mais do ritmo em que ela acontece na peça. É mais lento e dá pra entender melhor os sentimentos das personagens. E a segunda é que ela tem um número musical completíssimo, com uma letra que mostra bem mais a epifania que a Janice tem sobre si mesma e sobre como ela reagiria aos comentários dos outros dali em diante. Nessa cena, todas as garotas estão reunidas no ginásio, onde, uma por vez, sobem numa mesa, leem um pedido de desculpas que fizeram por escrito para algumas das presentes e então se lançam lá de cima para que o grupo as coloque no chão em segurança. E notem que ela realmente tinha escrito um pedido de desculpas para alguém. Diferente da Regina, que debochou da atividade durante todo o período, a Janice de fato levou o exercício a sério e queria resolver as coisas. E isso até ouvi outra piadinha da abelha rainha. E é nesse exato momento que ela percebe que... But the thing is that my friend Katie turned out to be just as phony and selfish as Regina George. So my apology is to myself, because I really should have known better. Aqui, a Janice finalmente entende o significado de não se importar com o que os outros dizem. E o fato de que os outros acharem alguma coisa sobre ela não significa que seja verdade. E se essas mesmas pessoas forem falsas e tratarem-na de modo ruim algum dia, o problema tá nelas e não na Janice. Assim como ela diz na letra da música. I don't care. I won't twist an
not to join your game, I will say you make me mad. And if you treat me bad, I'll say you're bad. And if I eat alone from this moment on, that's just what I'll do. 'Cause I'd rather be me, I'd rather be me, I'd rather be me than be with you. No início desse vídeo, eu disse que talvez eu tivesse sido um pouquinho injusta com a Regina George na minha análise anterior. E bom, aí está o porquê. Por pior que ela tenha agido durante todo o decorrer da história, Regina George nunca deixou de ser ela mesma. Ela diz não se importar com o que os outros dizem sobre ela e, de fato, ela não se importa. Mesmo no momento em que ela descobre que a escola inteira a odeia. Ainda assim, o que a deixa magoada de verdade é saber o que a Janice e, principalmente a Cade, tinham feito com ela. Porque, mesmo que ela fosse uma víbora falsa, ainda existia uma parte dela, uma pequena parte, que considerava a Cade sua amiga. No filme, existe uma cena que foi deletada, em que a Regina e a Cade fazem as pazes no banheiro antes da coroação da Rainha da Primavera. Essa cena está presente no musical e nos mostra algo interessantíssimo. I woke up in the street. All I could see was my mom's face and Gretchen's big face staring back at me. And they looked so surprised. Not even sad, just like surprised that I could be bleeding. Like they forgot I was a human person. I've actually been a human person this whole time. I know. It's weird when people treat you like you're famous or something. It's amazing. Until it's not. I know I have to change. And I know I was harsh and people say I'm a bitch. Gina, I'm sorry if I took your spot in the food chain. It's not your fault. Don't apologize for things that aren't your fault. And never apologize for being a boss. If you're gonna be happy in life, Katie, you need to not care what people say about you. Like, truly not care. Eu acho que, acima de um bom fechamento de arco entre a Regina e a Cade, essa cena serve primeiro para nos mostrar mais uma vez que a Regina George é exatamente o que é. E, mesmo sabendo que as suas ações precisam mudar, a personalidade ela mantém exatamente do jeito que sempre foi. Brilhante, assertiva e levemente ácida. E segundo, para nos lembrar que mesmo aquelas pessoas de quem não gostamos, as mais irritantes e as que mais nos tiram do sério, não deixam de ser pessoas. Regina George é sim uma garota mimada, controladora, manipuladora e falsa. Mas, acima de tudo isso, ela se destaca entre os outros justamente por ser ela mesma. Ela gosta do brilho e de ser estilosa. Ela prefere ser única em vez de imitar os outros e tem noção das suas próprias qualidades. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual algumas pessoas gostam tanto dela. E se essas pessoas querem tanto assim ser que nem a abelha rainha, embora eu ache que não tem necessidade, talvez, e só talvez, o melhor a se fazer seja seguir o exemplo do seu contraponto, Janice Ian, que, depois de ter sido magoada 2 vezes por pessoas que ela pensou serem suas amigas, finalmente entendeu que, ainda que às vezes pareça o fim do mundo, é muito melhor ser você mesmo do que estar com as pessoas que te machucam.
Ah, também, que diferença faz, velho?